eu fiz aquela oração, Senhor, me apresenta uma nova igreja. Eu me lembro que naquela dúvida de, Senhor, será que aquela coisa de música gospel, de funk gospel, de rap gospel, dessa coisa gospel, não sei o quê, será que, Senhor, não sou eu, só tem uma pessoa, sou eu que estou sentindo que isso está errado? Aí, para tentar me consolar, eu entrei no YouTube para ver se tinha pastores que realmente era contra esse tipo de coisa, que realmente se baseava na palavra de Deus para repreender esse tipo de atitude, esse tipo de louvor. A pessoa acha que está na presença de Deus, mas na verdade é uma excitação, entra num estado psicológico, acha que está cheio do Espírito Santo, mas sai da igreja quando aquela excitação baixa e não tem obediência, É não tem vazio. mudança de. Aí, Uhum. quando entrei no YouTube, pastor, a primeira vídeo que apareceu é seu vídeo. Quando você primeiro apareceu aquele vídeo onde tu fala sobre os louvores, a falsa Uhum. adoração, e uma pregação do pastor Marco Seifer, que estava Aham. falando no mundo, mas não do mundo. Aham. Eu comecei a assistir esses vídeos. Naquele momento, eu me senti em casa. Falei, finalmente tem pessoas que pensam como eu. Falei, finalmente tem homens de Deus por aí que realmente têm o mesmo pensamento que eu. Tem o mesmo, aquele mesmo espírito de buscar ao Senhor com consciência, com uma fé consciente, com uma fé verdadeira. Não irracional, mas racional. Então, naquele momento, eu comecei a acompanhar seu vídeo. Aí eu falei, esse pastor fala tão bem, ele fala tão bem na palavra, cada coisa que ele fala, ele se baseia na palavra. Eu quero saber de qual igreja ele é. Eu quero realmente saber qual igreja esse homem frequenta. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós compartilhamos sobre assuntos relacionados à Bíblia, a palavra de Deus, falamos sobre religião, sobre fé. E aqui no canal também nós respondemos vídeos da internet e, vez por outra, eu tenho o privilégio de entrevistar alguém especial aqui no canal. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar o nosso irmão Steven. Vocês vão conhecê-lo logo mais. Ele tem uma história muito bonita que se entrelaça com o canal Fala Sério Pastor. E eu não poderia deixar de contar essa história aqui para você. Se você também tem uma história que em algum momento se cruza com o nosso canal, eu teria o privilégio de contar a sua história aqui. Então, manda para mim. O meu Instagram vai estar aparecendo aí embaixo. Você pode entrar em contato comigo, mandar a sua mensagem, o seu vídeo, enfim, e a gente coloca você aqui para participar junto com a gente. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, eu já estou aqui. Gente, eu vou ficar olhando vez por outra aqui para a câmera e de vez em quando eu vou estar olhando assim para o lado. Quando eu olhar para o lado, saibam, eu estou olhando para o monitor que está aqui, onde eu tenho a visão aqui do meu amigo Steven, que vocês estão vendo aí também. O Steven é uma pessoa especial, eu o conheci recentemente, mas eu nem conversei muito com ele para ouvir acerca da sua história. Vou fazer uma breve introdução e ele é quem vai contar a história dele. Eu conversava com um pastor amigo chamado Anderson. E o pastor Anderson, no Rio Grande do Sul, ali na região de Pelotas, ele entrou em contato comigo e disse: "Pastor, eu tenho uma história especial de uma pessoa que encontrou o evangelho, que encontrou a fé e se batizou recentemente na igreja adventista. Tem uma data, viu, Steven, que é muito especial para mim, depois eu vou te dizer por quê. E então ele se batizou na igreja adventista e tudo foi através do seu canal. Ele conheceu a igreja através do seu canal. Eu disse: "Olha, que bênção! Então, deixa eu entrevistar esse rapaz, deixa eu conhecê-lo". E estou tendo o privilégio agora de conversar com o Steven. Steven, primeiro eu queria que você se apresentasse, dissesse de onde você é, onde foi assim a sua infância, onde você cresceu, em que país, como que foi? Conta um pouquinho da sua história. Fala um pouquinho da sua vida, não tem problema, pode falar o que você sentir à vontade para falar.
E aí depois até a sua ida para o Brasil e como foi que você conheceu o canal Fala Sério Pastor? Vou deixar você à vontade para você poder falar, mas começa aí, falando sobre a sua história. Como foi que começou? Então, boa noite, irmãos. Meu nome é Steven Nick Membe. Eu sou da República do Congo, África Central. E eu nunca tinha ouvir falar sobre a Igreja Adventista. Bom, já no meu país, até hoje eu acredito que não tem a Igreja Adventista lá na República do Congo. Tem na República do Congo, Angola. só para clarificar, é um país que também fala português. Não, é um país que fala francês, porque É. existe dois Congos. Existe a República Ah, Democrática do Congo, que é um país muito mais grande. Existe a República do Congo, que é um país bem pequeno. Eu sou da ok. República do Congo. A gente chama Então, na muitas vezes verdade, do você como fala francês. francês e aprendeu a falar português. Sim, Rapaz, seu português é muito bom. Eu pensei que lá era um país. E eu estava tentando lembrar de. Gente, eu lembrava de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola, que falam português, mas eu não lembrava. Acho que Guiné-Bissau também. Mas eu não lembrava do sim, Congo. O Congo, para mim, era inglês, alguma coisa assim. Mas o seu país, então, fala francês. francês. Que benção. Vai, conta então a sua história aí. Como que foi lá no seu país? Como que foi a sua infância? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou de uma família cristã. O meu pai é católico, né? Mas católico não praticante. A minha mãe é evangélica. Ela até hoje frequenta a Igreja Exército de Salvação, que é uma igreja em que eu cresci também. Eu tenho três irmãs que também frequentam a Igreja Exército de Salvação. E desde jovem, o Senhor, de uma certa forma, começou a me chamar. Porque eu, como muitos jovens, eu não gostava muito de frequentar a igreja. Era porque, bom, a minha mãe queria que a gente fosse na igreja, então a gente frequentava a igreja, tipo, forçado, era um costume frequentar a igreja. Mas eu comecei a me preocupar um pouco mais sobre a questão da pregação do evangelho, e muitas vezes aquele espetáculo, as pessoas priorizavam muito o louvor, muito louvor, menos palavra. E naquela época, me lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou parar de frequentar a igreja, porque cada vez o louvor tem menos palavras, tem menos palavra de Deus. O mais engraçado é que eu nem li a Bíblia, eu nem frequentava a igreja, eu nem respeitava a palavra de Deus, eu nem seguia os mandamentos, mas eu era a pessoa que dava moral para minha própria mãe. A igreja não está perfeita, a igreja é isso e isso. Então chegou o momento, eu falei, vou sair da igreja. Naquele momento eu tomei a decisão de sair da igreja. Eu fui eu comecei a receber lições bíblicas dos testemunhos de Jeová. Então eu saí da igreja para eu comecei a receber estudo dos testemunhos de Jeová lá em casa. Então a minha mãe também aceitou para eu estudar com os testemunhos de Jeová. E passou um tempo depois do ensino médio, eu tive a vontade de sair do país, de estudar em outro país. Então eu fui em Gana em 2016. Eu fui morar em Gana, na África do Oeste, um país que fala inglês. Então, lá em Gana, eu fiquei 2 anos em Gana. Eu morei na cidade de Accra, que é a capital. Então, o primeiro ano eu estudei a língua inglês e depois eu fiz computação e eu estudei Microsoft Office por um ano. E depois daquele ano, naquele período, quando eu me mudei para Gana, eu me mudei para uma família missionária da Igreja Exército de Salvação, bem conhecido por minha mãe. Então, eles consideravam minha mãe como uma filha. Então, eu comecei a morar com esse casal missionário que Aham. dirigia a igreja lá em Gana. Então, morava com eles, então não pagava aluguel, isso também me ajudava muito, porque naquela época meus pais também, financeiramente, a situação não estava fácil. E foi uma benção também poder morar com essa família.
Então, eu fiquei lá e em 2018, aí, quando eu terminei a minha formação do Microsoft Office, eu comecei a ter aquele desejo de sair daquele país, simplesmente sair da África. Eu não queria mais morar na África, eu queria sair, ir no Canadá, e em qualquer país. Mas o meu objetivo era viajar, me mudar para Canadá. Só que as finanças não permitiam. Eu conversei com meu pai, aí meu pai resistiu um pouquinho. Não, é melhor você ficar em Gana, porque não temos finanças te para você morar lá em Canadá. E a gente até discutiu naquele momento. A gente discutiu. Falei, não, eu não posso ficar aqui, porque o aluguel não vai ser fácil, porque aqui as universidades também custam muito, muito dinheiro. Uhum. E naquela discussão, eu sentia angústia naquele momento. E o único recurso que eu tinha era Deus. Aquele Deus que eu não servia tanto, aquele Deus que eu sempre fugia dele porque eu não queria obedecer a ele, eu queria seguir com a minha vida. E eu bebia muito também, como jovem, eu costumava beber, frequentava, eu tinha amizades muito ruins, até eu cheguei a fumar, só que quando uma coisa não é para você, até o Espírito Santo começa a te avisar. Eu não posso explicar isso, mas Deus sempre me protegeu para não fazer coisas que poderia me prejudicar muito naquela época. Eu naquele momento eu parei de fumar, eu parei de beber, porque eu frequentava a igreja também lá em Gana, e aquela transformação começou realmente naquele país. E já que eu me encontrava numa situação difícil, num país onde não sabia como eu poderia viver ali, com as dificuldades que eu tinha, eu falei, Deus, agora você é meu único recurso agora. Eu vou ter que orar, porque me abra um caminho, me abra uma porta, porque eu tenho vontade de sair da África, eu quero uma vida melhor, eu quero estudar num lugar melhor. Uhum. E naquele período eu comecei a buscar a Deus, realmente buscar a Deus, eu comecei a jejuar, e buscava. O mais que eu buscava, mais problemas apareciam. O mais que eu buscava, mais dificuldades. Aí, só que sem perceber, como Paulo fala, né, é melhor para um homem o conhecimento torna o homem orgulhoso, mas aquele que ama a Deus é conhecido por ele. E quando eu comecei a buscar, o mais que eu buscava, o mais eu começava a sentir o amor de Deus. O Senhor começou a me revelar seu coração, começou a me revelar seu amor através do Espírito Santo. Eu comecei a me aprofundar mais na palavra, me aprofundar mais na oração. Só que eu não entendia muito a palavra também. Mas aquele entendimento, o que eu poderia entender naquele momento, então eu aplicava. Até nem passou 2 meses, naquele momento, nem passou 2 meses. Um dia meu pai me liga: Steven, o que acha estudar no Brasil? Falei, ué, Brasil? Brasil nunca foi uma das minhas escolas, né? Tinha a ideia de poder estudar no Brasil. Brasil, eu queria viajar para o Canadá, agora é Brasil. Mas naquele momento parece alguma coisa, ele falou, aceita. Falei, sim, vai. Falei, claro que eu quero. Ele falou, tá bom. Então, tu vai ter que ser paciente, a gente vai organizar tudo aqui. Então, porque você vai precisar voltar, porque a embaixada também vai precisar te encontrar, né? Porque era uma bolsa. Uhum. Então, aí precisava me ver o estudante que está postulando para estudar lá no Brasil. Então, eu precisei voltar. Pastor, o inimigo se levantou tanto contra mim, começou briga. Meu pai, não, eu acho melhor você ficar. Mas, pai, você me falou que me perguntou se eu queria estudar no Brasil. Agora você está mudando de ideia? Eu fiquei confuso naquele momento. Falei, isso é obra do diabo. Aí eu comecei a orar mais. Foi horrível naquele momento, porque eu nunca briguei com meu pai, mas naquele momento foi intenso. Eu até eu pedi conselho, né, daquele casal com quem eu morava, daquele casal missionário. Eu pedi conselho. Aí me exortaram até a paciência, a orar, e que tudo iria dar certo. Uhum. E permaneci em oração, aí
conversei de novo com meu pai, ele se acalmou um pouco, então ele fez tudo para conseguir a minha passagem de avião para voltar no Congo, aparecer lá, me apresentar lá na embaixada e começar o processo da pré-seleção. E quando eu voltei para o meu país, então começou o processo, me apresentei na embaixada. A gente tinha 3 profissões para escolher. Então, nas 3 profissões, eu escolhi medicina, eu escolhi engenharia civil e escolhi telecomunicação. São as 3 profissões que eu tinha escolhido. E passou pelo menos 4 meses antes de chegar os resultados finais, né? E naquela noite, me lembro daquela noite, quando foi publicado os resultados, eu estava na sala de estar com minha mãe e coloquei um louvor. Aquele louvor, esse é um louvor intitulado There, There is a Race, há uma corrida. E eu tenho que correr, porque tem uma vitória lá que eu preciso ganhar. Eu estava ouvindo aquele louvor. De repente, eu senti no coração ouvir aquele louvor e comecei a cantar. E naquele momento, parece que a sala toda se encheu da presença de Deus. E a minha mãe começou a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Ela começou a entrar em oração naquele momento. E naquele momento eu não entendi. Falei: Senhor, que bom que tocou o coração da minha mãe. Tá tudo bem, vou cantar aqui. Só que naquele momento que a gente estava louvando, no mesmo momento meu pai foi chamado, a embaixada ligou para meu pai, porque a lista do selecionado já tinha saído. E pastor, só que naquele momento, meu nome não estava na lista. E aí? Meu nome não estava naquela lista. Aí, e depois vou falar porque eu acredito que meu nome não estava naquela lista. Então, naquele momento, eu louvando, meu pai foi lá na embaixada, pegou os resultados, eu nem sabendo que os resultados já tinham saído. Aí, na mesma noite, ele chegou em casa. Quando ele entrou na sala de estar, ele falou: Steven, infelizmente você não foi selecionado. Pastor, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, não é possível. Eu falei: não, não é possível, não. Isso não faz sentido. Foi você que me apresentou o Brasil. Eu acredito que foi você que colocou isso no meu caminho. Os meus pais não tinham não tinham os meus financeiros suficientes para me mandar lá no Canadá, para financiar a minha mudança para o Canadá. No Canadá, essa bolsa do Brasil, eu só precisava, o meu pai só precisava pagar a passagem do avião. Só isso. O resto O governo é, ia. era, era tudo, já tudo preparado para eu vir para cá. Então, eu fiquei perturbado naquele momento. Até meu pai me passar a lista, aí ele me passou a lista, eu abri meus olhos, diretamente meus olhos caíram sobre o meu nome. Aí começou uma alegria imensa, porque ele tinha feito uma brincadeira comigo, né? Ah, não, teu nome não está na lista. Para ver a minha reação, e depois me passou a lista, eu vi que meu nome estava lá. Então, quando você Não, disse que seu nome não estava na lista, era uma brincadeira de seu pai. sim, era uma brincadeira, só para me deixar mais perturbado ainda. Ah, tá. Aí comecei a me alegrar, eu comecei a adorar, agradecer a Deus. A minha mãe também começou a agradecer ao Senhor, porque ela tinha entendido naquele momento que aquele louvor, aquele momento de louvor, e aquela presença que ela sentiu de Deus, era por isso aconteceu por algum motivo. Uhum. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi, porque a gente recebe documentos de em qual profissão a gente foi aceito, né? Ou qual curso eu vou fazer. Então, pastor, nas 3 profissões, nenhuma apareceu. Eu não fui selecionado nas 3 profissões que eu escolhi. Eu não fui selecionado na medicina, eu não fui selecionado na engenharia civil, eu não fui selecionado na telecomunicação. Só que eu E fui aí? selecionado numa área que tem tudo a ver com a telecomunicação. Eu fui selecionado na engenharia eletrônica. Naquele momento eu fiquei confuso. Falei: Senhor, eu me lembro muito bem
três que eu escolhi, nos três cursos que eu escolhi, não tinha engenharia eletrônica. Eu me lembro que tinha telecomunicação. Eu não escolhi engenharia eletrônica. Naquele momento, eu fiquei bem confuso. Falei, como assim? Fiquei muito, muito confuso. E depois disso, eu falei com minha mãe, falei, mãe, você sabe que eu não fui selecionado em nenhuma das três profissões que eu escolhi, né? Eu fui selecionado na engenharia eletrônica, mas eu não tinha escolhido engenharia eletrônica, eu não estou entendendo. Mas mesmo assim, eu agradeci a Deus. Bom, tá bom. Então, no primeiro ano, eu cheguei no Brasil, eu fiquei em Porto Alegre por um ano, eu estudei a língua portuguesa lá na UFPE, na Isso foi em URGS, que lá em ano? Quando Porto você Alegre. qual foi o ano que você chegou no Brasil? Eu, eu cheguei em 2019. 2019. Eu cheguei no Brasil em 2019. Eu fiz um ano estudando a língua portuguesa, porque eu não conhecia nada de português, eu não tinha conhecimento da língua portuguesa. Até quando eu cheguei em Guarulhos, esperando que em Guarulhos encontrar pessoas falando inglês, né, para me orientar. Eu cheguei em Guarulhos e ninguém falava inglês, todo mundo português. Então, como é que eu vou fazer para sair de Guarulhos e ir lá em Porto Alegre? O mais incrível, eu comecei uma conversa com um homem, com um senhor do Chile, que falava espanhol. Pastor, eu não entendo como que a gente conseguiu se comunicar naquele momento. A gente se comunicou, não sei como, mas a gente se comunicou. E eu consegui encontrar o caminho, aí peguei o avião e fui para Porto Alegre. Então, eu passei um tempo em Porto Alegre, eu fiz um ano estudando a língua portuguesa e eu fui aprovado no exame. Aí me mudei para Pelotas. Eu me mudei para Pelotas em 2020. Em 2020 chegou o Covid, né? Chegou o Covid. Então, a igreja adventista aqui em Pelotas fica numa rua que a gente chama Rua Santa Cruz. A primeira vez quando eu cheguei em Pelotas, eu morava na Rua Santa Cruz, na mesma república onde eu moro hoje, no mesmo quarto, no segundo andar. Eu fiquei lá, quando eu cheguei em 2020 aqui, eu morava naquele mesmo apartamento, naquele mesmo quarto. Uau. Eu fiquei 5 meses. Eu fiquei 5 meses lá naquela república, aqui na Rua Santa Cruz. E depois me mudei, porque tinha amigos também que estavam vindo, que estavam se mudando para Pelotas. Então, a gente, bom, já que somos estudantes, vamos alugar uma casa maior. A gente vai morar numa casa para também reduzir os gastos. Uhum. Então, passou 2021. Até quando chegou 2021, no período do Covid, a vontade de buscar a Deus começou a crescer ainda mais. Começou a crescer ainda mais. Eu comecei eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero fazer uma ação de graça. Eu não vou namorar ninguém, eu vou me preservar. Eu não quero namorar ninguém, eu não quero história com mulher nenhuma. Eu vou largar. Eu gostava muito de tomar vinho. Quando eu cheguei, eu gostava de tomar vinho. Eu falei, eu vou largar o vinho também. Eu vou largar tudo que é álcool. Eu vou me dedicar a ti. Eu comecei a me dedicar ao Senhor. Eu não queria frequentar uma igreja, porque para mim uma igreja era lugares de problemas, onde tinham tanto problemas, tantas pessoas. Eu não queria perder aquela coisa, né? Eu não quero perder aquela santidade que eu estou sentindo, aquela presença de Deus. Talvez discutindo com pessoas lá na igreja, ver coisas que não me agradam dentro das igrejas, porque todas as igrejas que eu passei eram problemas, ou uma heresia, uma crença que não realmente combina com a palavra de Deus. Uhum. E eu comecei a servir a Deus em casa. Então o tempo passou, aí eu me mudei daquela casa, eu comecei a morar perto da Santa Cruz. Comecei a morar perto da Santa Cruz. Aí eu conheci uma família vizinha, né? Era meus vizinhos. Eu conheci uma moça que se chama Maria Eduarda, que hoje frequenta a igreja adventista comigo também, porque eu não cheguei sozinho também, levei também a Olha luz só. comigo. Que bênção, que Então, bênção. um dia ela me convidou na igreja dela, uma igreja evangélica também. Ela me convidou um dia, naquele dia eu estava varrendo o chão lá do meu quarto. Ela chegou, bateu na minha janela. Steven, você quer ir na igreja com a gente? Eu falei, eu não gosto de frequentar a igreja.
as igrejas, por causa daqueles problemas, não quero, não, Uhum. eu prefiro ficar, porque naquele momento eu já tinha muita experiência com Deus, então isso era muito precioso para mim. E naquele dia eu falei, bom, eu vou, porque eu tinha feito uma oração naquele mesmo período, é que eu queria me batizar. Falei, Senhor, eu quero me batizar nas águas. Só que eu quero que você escolha uma igreja para mim, para eu congregar, e onde eu posso me batizar. Uhum. E quando ela me fez aquela proposta de ir na igreja com ela, e eu falei, bom, eu vou, eu vou. Eu me lembro naquele dia, eu cheguei na frente eu cheguei na entrada daquela igreja, eu fiz uma oração, Senhor, se essa igreja fosse a igreja que você quer que eu frequente, então me dá um sinal. Me dá um sinal. E muitas vezes esse é o erro que a gente faz. A gente pede muitos sinais para Deus, né, em vez de esperar realmente o tempo dele. Mas isso pareceu realmente que era de Deus. Eu cheguei lá, depois da oração final lá daquela igreja, tocou um louvor que eu amo muito. Aí, para mim, esse é o sinal. Esse louvor, eu amo muito esse louvor. Acho que Então esse é o esse é o sinal. sinal. É aqui mesmo. Então, eu comecei a congregar naquela igreja, isso em 2023. Em 2023, eu comecei a congregar naquela igreja. Até me batizei naquela igreja. Depois do batismo, aconteceu um evento dos jovens lá naquela igreja. Uhum. E esse evento aconteceu, eu acho, em São Paulo. Então, a gente assistia o live dentro da igreja. Sim. Pastor, quando eu assisti aquele live, a bagunça, eu falei, eu não sei como que era Sodoma e Gomorra, mas eu me senti no inferno naquele momento. Eu me senti no inferno, pastor. Louvor vazio, os jovens totalmente soltos, uma loucura. E aquele espírito, parece, aquela coisa, né? E chegou um pastor ali, ora, ora, você, aquele que recebe o Espírito Santo, tem que falar em línguas, tem que falar em línguas. Ora, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Tinha aquela coisa, fale em línguas, esse tipo de coisa. E meu coração começou a sentir angústia. Não estou gostando disso, não. Eu não estou gostando disso. E naquele momento entrou na igreja, aí entrou um espírito imundo, um espírito de distração dentro da igreja. Os jovens que estavam aí dentro da igreja começou a se soltar, se liberar, dançar, a samba, passar embaixo de fazer danças meio estranhas, sabe? Tipo Uhum. dança mundana, break Uhum. dance dentro da igreja. Falei, o que está acontecendo aqui? Oi? Falei, passar, aí começaram a fazer aquela coisa, passar embaixo da vassoura, passava embaixo da vassoura, fazia aquele tipo de coisa. Isso, Senhor, isso não é de você. Eu conheço o Deus que eu servo, eu conheço o Espírito que eu recebi. Isso não é de você. E no mesmo tempo, a minha amiga que me levou na igreja, ao ver isso, não aguentou, saiu da igreja, foi para casa. Eu permaneci naquele lugar. Depois do culto, a gente foi conversar. E eu fui orar. Falei, Senhor, não, você não pode me levar num lugar assim. Por favor, você não pode me levar, você não vai me falar que essa é a igreja que você escolheu para mim. Não é possível. Porque eu não me agrado se eu não me agrado porque o espírito que eu recebi não se agradou com esse tipo de coisa. Eu tinha aquela confiança de que o Espírito Santo estava me convencendo que isso não está agradando Uhum. a Deus. Eu orei naquela noite, pastor. E o Espírito falou comigo, você vai ter que conversar com o pastor. Você vai ter que conversar com o pastor daquela igreja, vai ter que conversar com ele. Falei, Senhor, o pastor lá é tipo, é o líder, ninguém conversa com ele, ninguém pode. Essa é a Inacessível sensação que eu assim, é? tenho. Sim, ele é inacessível, ele é acima. Eu me Ok. lembro num culto de terça-feira, porque a gente fazia cultos nas terça-feira de noite, aí depois do culto, eu falei, Senhor, me dá força, porque eu não vou conseguir. Me dá força para falar com ele. Aí, de repente, me levantei, eu fui até ele,
Aí, naquele momento, para piorar tudo, bom, tipo, piorar. Ali, o Senhor me fala, chama também os irmãos que estavam fazendo aquela bagunça, eles vão estar aí. Você vai ter que falar com todos eles. Aqueles que vão estar aí, você vai falar com eles. Então, quando eu comecei a conversar com ele, eu falei para ele, pastor, você viu o que aconteceu aqui? Aquela bagunça que aconteceu aqui. Será que isso agrada ao Senhor? Aqueles louvor rock, não sei o que gospel, não sei rap gospel, né, esse tipo de coisa. Será que é isso que Deus espera de nós? Aí naquela conversa, com certeza os irmãos se tornaram contra mim, e o pastor também vai defender a parte dele, né? Sim. Aí não tem nada de errado, a gente está louvando ao Senhor. Mas naquele momento, o Espírito Santo calou a minha boca. Não sei porquê, mas o Senhor calou a minha boca naquele momento. Agora presta atenção no que ele vai falar. Se ele citar só uma referência bíblica sobre toda a bagunça que estão fazendo aqui, então tá. Mas se ele usar motivos pessoal ou carnal, para tentar defender ele, saia daquele lugar. O pastor, ele começou a falar sem um fundamento bíblico, começou a defender a parte dele. Não, isso não é nada, a gente faz isso para ganhar os jovens, a gente faz esse tipo de coisa para ganhar a juventude, esse tipo de coisa. Naquele momento eu falei, então o Espírito Santo não tem mais poder. Já que agora vamos usar nossas próprias estratégias, bom, o Espírito Santo não tem mais poder. É isso. E naquele momento eu saí daí decepcionado e eu falei para mim, bom, eu vou assistir alguns cultos lá da igreja. Então voltei e pastor, eles começaram a pregar contra mim. Eu era endemoniado, você toma cuidado, porque o diabo usa não sei o quê, você precisa se arrepender. Naquele momento eu comecei a rir, porque, pai, eles estão pregando contra mim, mas eu estou em paz comigo mesmo. Eu estou em paz, então isso não me afetou em nada, mas eu senti que, porque a Maria Eduarda também estava comigo naquele momento, e se sentiu mal naquele momento. Steven, você está vendo que eles estão pregando contra nós, porque a gente não concordou com tudo que eles fizeram aqui. Até alguns irmãos nem falavam mais comigo, nem me cumprimentavam mais. Aí eu entendi que, bom, aqui não é mais o meu lugar. Então, no, ao chegar no final do ano de 2023, eu encontrei algumas dificuldades financeiras. Eu tive dificuldade de pagar meu aluguel onde eu morava, na casa que eu morava. Então, o dono, muito gentil também, entendeu a minha situação e falou, Steven, é melhor você sair, porque você vai me prejudicar, porque já está atrasado 2 meses. Então, não dá, não dá. Então, chegou o final do ano, ele me deu até janeiro, não, acho que ele me deu até o mês de janeiro, 14 de janeiro, para poder desocupar o quarto. Só que no período, tudo aconteceu no momento perfeito, porque naquele momento eu estava recebendo a bolsa em dobro. Então eu falei para ele, não, senão eu posso te pagar os dois valores, porque eu tenho que receber a minha bolsa no final de dezembro. Só que eu recebo 2 pagamentos. Então eu posso quitar a minha dívida. Só que ele não quis esperar. E eu entendi também. E eu desocupei o quarto, mas antes de desocupar, eu comecei a procurar um quarto. Ali procurando, eu encontrei um quarto. Mas antes de procurar, eu pedi a orientação do Espírito Santo. Falei, Senhor, eu sinto de uma forma culpa de não poder honrar a minha palavra e não poder pagar o meu aluguel direitinho. Mas se você permitiu essa situação, é por um motivo também. Eu acredito que é por um motivo. Então, me ajuda a encontrar um lugar melhor para mim e não dificulta a minha vida e que me ajuda nesse momento. E realmente, aí eu comecei a procurar um quarto. E o que acontece? Eu encontro, porque o dono do quarto que eu alugo hoje se chama Antônio, a gente já se conhecia. Porque em 2020 eu ocupava um quarto lá no pensionato dele. Eu encontrei de novo o mesmo Antônio. Falei, ué, Antônio aí tem um quarto livre lá na Santa Cruz? Aí entrei em contato com ele. Oi, Antônio, você se lembra de mim? Esse Steven? Ah, sim, Steven, como vai? Há muito tempo, já faz bastante tempo, ainda tá em Pelotas. Falei, sim, estou procurando um quarto rápido, eu preciso me mudar.
Só que naquele momento também eu não tinha recebido a bolsa, a minha bolsa ainda. Eu acho que faltava uma semana que eu receber a bolsa. Então não tinha nada naquele momento. Aham. Então olha como que Deus também faz as coisas. Então, quando aí eu falei para ele, então eu não vou ter que visitar o quarto, porque não sei qual quarto eu vou alugar, eu vou ter que alugar. Então, eu cheguei lá, eu vou ter que ocupar. Então, eu cheguei lá, a gente se encontrou. Então, foi no mesmo pensionato, na mesma república. Ele me falou, Steven, o antigo quarto que você usava, você se lembra daquele quarto que você usava lá do segundo andar, né? Tá livre, mas tem um outro quarto livre também. Naquele momento eu não hesitei, falei, eu vou ocupar aquele quarto que eu ocupava em 2020. Uhum. Eu vou ocupar. Aí eu falei, Antônio, só que eu tenho um problema, eu não tenho o valor da entrada. Será que você podia esperar daqui uma semana para eu te pagar diretamente? Aí eu falei, ele começou, ele falou, Steven, eu confio em ti, você já ocupou um quarto aqui, então não tem motivo para não confiar em ti. Pode ocupar. Então, daqui uma semana você me paga, sem problema. Falei, Senhor, eu achava que não iria sair dessa situação, mas você é tão bom para mim, que até você arrumou tudo, simplificou todas as coisas. Aí, naquele mesmo momento, eu falei, amanhã eu já me mudo para cá, Antônio. Amanhã eu já levo tudo para cá, então já me dá a chave, eu já vou ocupar o quarto. Então, me mudei. E naquele mesmo momento, o diabo começou a me perseguir. Você se acha perfeito? Você foi lá, causou problema lá na outra igreja, você se acha perfeito? Você entrou em conflito com o pastor lá da outra igreja? Você acha que você é melhor? Pastor, começar a duvidar. Falei, Senhor, será que sou eu que recebi um espírito enganoso? Será que os irmãos se alegrou? Talvez o coração deles é puro, é inocente e se alegra na sua presença. Talvez que sou eu que estou errado. Hum. Mas naquele momento, não, pai, porque não, eu não ajo por mim mesmo. Eu sei que eu recebi seu espírito. Eu sei que você me guia. Pastor, começou uma luta. Então, começando naquele dia, passou aí em uma semana, porque no mesmo momento que me mudei para Santa Cruz, o Francio, que é da Angola, o país vizinho lá do Congo, né? Sim, Angola, se sim. mudou também para cá. Então, o Ah, Francio é que são duas repúblicas. Ele morava na casa vizinha. O dono também é o Antônio. Eu morava na ok. casa vizinha. Aí eu nunca tinha encontrado o Francio, eu nunca tinha ouvido sobre a igreja adventista. Só que no momento que me mudei para Santa Cruz, o Francio também chegou a Santa Cruz. E naquele momento, quando eu me lembro que quando eu ocupei aquele quarto, a minha primeira oração foi essa: Senhor, eu quero que você me leve numa igreja. Eu não quero mais te servir só em casa. Eu quero encontrar uma igreja boa. Todas as igrejas que eu encontrei, teve alguma coisa de errado. Não entendo. Será que não existe uma igreja que guarda simplesmente seus mandamentos? Que canta louvores sem gritaria, sem aquela loucura? Será que não existe uma igreja dessa? Pastor, sinceramente, eu não acreditei que existia uma igreja dessa que guardava totalmente os mandamentos de Deus. Aí foi a semana em que Deus falou mais comigo do que minha vida inteira. Deus falou tão claramente naquela semana comigo que foi incrível. Quando eu fiz aquela oração, Senhor, me apresenta uma nova igreja. Eu me lembro que naquela dúvida de Senhor, será que aquela coisa de música gospel, de funk gospel, de rap gospel, dessa coisa gospel, não sei o quê, será que Senhor, não sou eu, só tem uma pessoa, sou eu que estou sentindo que isso está errado? Aí, para tentar me consolar, eu entrei no YouTube para ver se tinham pastores que realmente era contra esse tipo de coisa, que realmente se baseava na palavra de Deus para repreender esse tipo de atitude, esse tipo de louvor. A pessoa acha que está na presença de Deus, mas na verdade é uma excitação, entra num estado psicológico e acha que está cheio do Espírito Santo, mas sai da igreja quando aquela excitação baixa e não tem obediência, Sai não tem vazio. mudança de. Aí Uhum.
Quando entrei no YouTube, pastor, a primeira vídeo que apareceu é seu vídeo. Quando você primeiro apareceu aquele vídeo onde tu fala sobre os louvores, a falsa adoração, e uma pregação do pastor Marcos Seifer, que estava falando no mundo, mas não do mundo. Eu comecei a assistir esses vídeos. Naquele momento, eu me senti em casa. Falei, finalmente tem pessoas que pensam como eu. Falei, finalmente tem homens de Deus por aí que realmente tem o mesmo pensamento que eu. Tem aquele mesmo espírito de buscar ao Senhor com consciência, com uma fé consciente, com uma fé verdadeira. Não irracional, mas racional. Então, naquele momento, eu comecei a acompanhar esse vídeo. Aí eu falei, esse pastor fala tão bem, ele fala tão bem na palavra, cada coisa que ele fala, ele se baseia na palavra. Eu quero saber de qual igreja ele é. Eu quero realmente saber qual igreja esse homem frequenta. E me lembro que, ao assistir os vídeos, também assisti o vídeo sobre os alimentos, porque eu gostava de comer bacon, eu amava bacon. Comia muito bacon, na guarda do sábado, comecei a ver sobre a guarda do sábado, suas explicações sobre a guarda do sábado. Você foi maratonando o canal. Eu maratonei o canal. Pode ter certeza que eu maratonei todo o canal. E um dia, você começou a falar da Ellen White. Naquele momento, falou também da Igreja Adventista. Fala que a Igreja Adventista é uma seta, porque fala da Ellen White como uma profetisa. Aí, eu falei, ué, o que é essa igreja? Qual é essa igreja? A Igreja Adventista? O que é Ellen White? Eu comecei a estudar sobre Ellen White, através do seu canal também. O que é aquela Ellen White? Porque hoje, infelizmente, hoje no mundo evangélico, tem muita condenação, tem muita crítica. Aí eu comecei a me perguntar, Senhor, por que essa igreja é tão perseguida? Eu nunca vi uma igreja evangélica ser tão perseguida como estão perseguindo a igreja adventista. Não entendo. Com certeza essa igreja está fazendo uma coisa certa. Porque quando o mundo começa a te criticar, significa que você está fazendo uma coisa certa. Comecei a aprender sobre a Ellen White. Pastor, quando eu maratonei esse vídeo falando da Ellen White, eu cheguei na frente do meu céu, eu falei, Senhor, não é possível que uma pessoa tenha tanto conhecimento, ficar tão na frente do seu tempo, tendo tantas revelações de ti, e vendo sua vida, dá para ver que essa sim é sua serva. Porque aí também eu saí também daquela coisa, né? Não existe outros profetas. Depois dos profetas da Bíblia, depois da Bíblia, não existe outros profetas. Tinha aquele pensamento também, que além da Bíblia não tem outros. Aí, naquela semana o Senhor falou tanto comigo, me apresentou Ellen White, me apresentou a Igreja Adventista através do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer essa igreja. Mas espero que tenha essa igreja em Pelotas, porque Pelotas é uma pequena cidade. Espero que tenha essa igreja adventista para eu poder frequentar essa igreja, por favor. Eu implorei a Deus naquele momento, sim. Eu quero, porque eu sinto que você me apresentou esse canal por um motivo. Porque não entrei no YouTube para encontrar um pastor que tá falando sobre a palavra de Deus, para falar. Eu entrei no YouTube para procurar outra coisa. Só que eu encontrei esse canal, me apresentou esse canal. E quando eu comecei a assistir os vídeos, o mais eu assisti os vídeos, o mais alegria eu sentia. Falei, finalmente, pessoas que receberam o mesmo Espírito que eu. Que realmente se baseia, só usa a Bíblia, não é aquela coisa de desenvolver o pensamento, ter um entendimento a mais, não, próprio entendimento bíblico, orientado pelo Espírito Santo. Naquele momento eu falei, eu quero conhecer essa igreja. E aí? Aí comecei a procurar. Igreja Adventista em Pelotas. Pastor, quando eu coloquei Igreja Adventista, eu entrei lá no Google, Igreja Adventista em Pelotas. Eu vi que a igreja ficava na mesma rua. Na mesma rua que você morava? Na mesma rua que eu moro hoje. É que a Santa Cruz, eu moro no início da Santa Cruz. Porque a Santa Cruz é reto. É uma rua bem.
Então, eu morava no início da Santa Cruz, então a igreja fica pelo menos a 200 metros da minha casa. Que Só que eu coisa, falei, né? bom, de que lado de Santa Cruz essa igreja fica? Aí eu entrei no Google Maps, eu comecei a olhar, fica um pouco confuso, eu olhei a igreja, onde fica essa rua? Eu conheço a rua, mas qual é a referência que eu posso usar aí? Aí eu me lembrei de um prédio, porque antes de chegar na igreja tem um prédio, tem uma escola lá, tem uma escola bem na frente, um prédio azul. Aí eu me lembrei Sim. do prédio azul. Ah, então só fica uma rua depois daquele prédio, uma quadra depois daquele prédio azul. Então é bem perto da minha casa. Aí eu tomei a decisão, Senhor, eu estou vendo que essa é a igreja que você quer para mim. Mas antes, eu quero que você me dê mais prova que essa realmente é a igreja que você quer. Mas o Senhor já tinha me dado prova, primeiro através do canal, o ensinamento, a Ellen White. Então eu falo muitas vezes eu falo para a irmã, eu conheci a Ellen White antes mesmo de frequentar a igreja adventista. Você não sabe disso. Porque eu estudei, eu aprendi, eu fui tão curioso, fiquei tão curioso para conhecer que era realmente a Ellen White. Aí eu comecei a assistir alguns cultos da igreja adventista, né, em casa. Naquela mesma semana eu comecei a assistir o Sim. culto, como que acontece os cultos nas igrejas adventistas. Quando assisti o primeiro vídeo do culto da igreja adventista aqui, eles estavam cantando o louvor Sou Mensageiro. Mensageiro. Conhece aquele Uhum. louvor? Sou Me alegrando. mensageiro do rei. Do mês. Uhum. Aí eu fiquei, oh, quanta calma, só ouvindo vozes, lindo demais, sem baterias, sem gritaria. Eu fiquei, eu fiquei aliviado naquele momento. Falei, uau, esses sim são louvores. Com calma, em espírito, a pessoa fica focada, fica na presença de Deus. É sempre isso que eu busquei na minha vida. E quando eu vi os louvores, eu comecei a ouvir pregações aqui do pastor Pablo, eu comecei a ouvir algumas pregações. Eu falei, tomar decisão, sem hesitar, eu vou ter que visitar essa igreja sim. Eu vi os dias do culto, sábado, 10 horas. Eu falei, eu vou visitar essa igreja. Nesse sábado, eu vou visitar essa igreja. Aí chegou o sábado de manhã, eu tomei meu banho, me vesti, me preparei, aí, ok, agora eu vou. Aí chegou uma preocupação no meu coração. Falei, Senhor, eu vou chegar ali, eu não conheço ninguém. Eu preciso de alguém para me guiar. Uhum. Eu preciso me apresentar à igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu me motivei. Mas, Senhor, onde, se esse aqui é seu povo, porque eu vi que esse povo é um povo seu, um povo que te ama. Então, quando eu vou chegar lá, eu vou ser bem acolhido. Porque esse povo também é um povo meu. Uhum. Com certeza eu vou ser bem acolhido, mas o Senhor levou em consideração a minha preocupação de chegar num lugar que não conheço ninguém. Então, eu preciso de alguém para me guiar. Pastor, eu desci, eu abri o portão, eu encontrei um grandão alto, um homem alto, um negão alto. Ele estava de costa, ele estava de costa. O Frâncio, né? Que é da Angola. Aí fechou o portão, falei, isso aí com certeza é africano. Isso aí é africano com certeza. Aí a gente se olhou aí, a gente cruzou o olhar aí, eu cumprimentei ele, oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, então, você é da onde? Eu sou da Angola. Eu falei, eu sou da República do Congo. Mas já faz muito tempo que você chegou aqui? Não, só faz uma semana, eu cheguei há pouco tempo. Eu moro aqui, né, nessa casa aqui. Bem vizinhos também, somos vizinhos. Então, aí eu percebi a Bíblia. Ele estava com a Bíblia na mão. Olha só. Esse aqui, onde que ele está? Com certeza está indo na igreja. Mas será que ele está indo na mesma igreja que eu? Naquele Fala. momento, eu falei, Deus, você está fazendo alguma coisa aqui, pai. Tá aprontando alguma coisa aqui. Aí na conversa eu falei, mas aonde que tu tá indo na igreja? Porque tu tá com sua Bíblia? Sim. Falei, bom, podia ser qualquer outra igreja que guarda o sábado, mas se encontrar uma igreja em Pelotas que guarda o sábado, vai ser difícil. Possivelmente, esse aqui tá indo na mesma igreja que eu. Aí eu perguntei, qual igreja tu frequenta? A igreja adventista do sétimo dia. Falei, não é possível.
Naquele momento eu fiquei, eu tive aquele receio, não é possível. Eu toquei a minha cabeça e falei, não é possível. Aí eu tô indo também na igreja adventista, então vamos junto. Eu comecei a contar o que tinha acontecido naquele momento. Falei, irmão, eu acabei de descobrir a igreja adventista, só que antes de sair da casa, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, por favor, coloca uma pessoa no meu caminho para me ajudar lá. Mas mesmo que não encontre, se não tiver ninguém para me ajudar, mas com certeza os irmãos vão me aceitar. Eu vou ser bem recebido. E o Senhor ouviu a minha oração naquele momento e ele agiu, porque ele já tinha planejado tudo. Que benção. Pastor, sabe que o meu primeiro dia na igreja adventista foi o dia da Santa Ceia. Uau, que legal. Eu cheguei no dia da Santa Ceia, então todas as minhas orações foram ouvidas. O Senhor realizou todas as orações que eu fiz. Que Só benção. que o Francis não sabia que no conflito em 2004, 2003, 2004, no Congo, que aconteceu no Congo, no meu país, aconteceu uma revolta. Então, o presidente atual do Congo criou uma revolta lá para tomar o poder nas forças, né? Na força. Uhum. E Angola participou e ajudou o presidente atual para tomar o poder naquele período. E Uau. foi um período bem sombrio, um período bem sombrio. Então, e o sul, eu sou do sul do Congo, eu sou do Pul, a gente chama do Pul, né? Eu sou Bantu. Então, quando aconteceu isso, aconteceu muitas mortes, teve muitas mortes na parte sul do país, porque infelizmente nesses países tem muitas coisas, muitas lutas, tradicionalismo de etnias. Então Uhum. tem sul e tem a etnia norte, então é uma coisa bem triste. Então os angolanos também participou daquela guerra. Uau. E a gente tinha aquela coisa contra os angolanos por ter participado daquele conflito. E tinha ainda aquela mágoa no coração. Mas eu nem sabia, porque no mesmo momento que eu buscava Deus, eu falei, Senhor, eu perdoo aqueles que me fizeram mal. Eu perdoo, me perdoo também. Eu me arrependi antes de tudo isso. Só que o Senhor quis realmente, você vai se arrepender verdadeiramente e você vai fazer do jeito que eu quero. E naquele dia, eu falei, bom, chegando na igreja, a gente falou, é o dia da Santa Ceia. Aí o Frâncio perguntou aos irmãos da igreja, porque o Frâncio já era adventista, já era Uhum. adventista de berço. Sim. Ele falou, ele perguntou aos irmãos, irmão, esse é um novo irmão, será que ele pode participar da Santa Ceia? Aí, claro, ele pode participar. Naquele Lavou dia a seu gente pé. fez a lavagem. O Senhor falou, Steven, você vai lavar os pés daquele irmão que você Que benção. odiava. Esse povo que você odiava, você vai ter que lavar os pés dele. Então, vocês fazem as lavagens dos pés? Eu perguntei para ele, vocês fazem as lavagens dos pés mesmo? Eu fiquei maravilhado. Eu fico, uau! Então, você guarda toda a palavra, então? Vocês fazem como Cristo fez. Isso é bom, isso melhora a confraternização com os irmãos e torna o coração do irmão mais humilde, porque é um ato muito, muito difícil de se fazer, né? Lavar Uhum. os pés. Uhum. Ainda uma pessoa que você sabe que aconteceu alguma coisa lá no país e o povo dele participou. E sabe o que é mais incrível? O Hã. Frâncio também fazia parte do exército. Oh. Ele fez parte do O exército Frâncio nessa fazia guerra? parte, não, sim, mas na aviação, da aviação. Sim. Então, naquele dia, naquele sábado, eu me alegrei naquele momento, eu me alegrei tanto. Ah, sim, isso é um ato de humildade, lavar os pés dos irmãos, isso é muito bom. Aí o Senhor, ok, Steven, você vai lavar os pés desse irmão aí. Eu lavei os pés dele, ele lavou meus pés, a gente orou naquele momento. Mas aí, naquele momento, eu falei, não, não vou falar isso para ele, que aquela história que eu tenho, aquela coisa que eu tenho, não vou falar. Eu vou falar no dia que eu vou me batizar. Eu vou guardar esse segredo para mim, para que o dia que eu vou me batizar, eu vou revelar isso para ele. Porque naquele momento ele falava, Steven, isso não é possível. Primeiro, você pede para o Senhor, você teve uma semana.
Você orou para o Senhor para encontrar uma igreja? E ainda você chega num dia especial, na Santa Ceia, aí você lava meus pés, lava seus pés, a gente ora juntos. Isso é incrível. Só que eu falei, no meu coração, eu falei, ô irmão, você não viu nada aí, não, que tem alguma coisa a mais. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Foi uma grande bênção, pastor. Eu entrei na igreja adventista, eu fiz o estudo, eu conheci os irmãos, hoje faço parte do coral, a gente tem o coral do jogo, o coral JASP, Qual eu foi a faço data parte que do você se coral. batizou? É? Qual foi a data que você se batizou? Ah, foi há 2 meses. Eu me batizei há 2 meses. Eu nem me lembro do dia, nem me lembro mais Eu do dia do batismo, olha só. o pastor Anderson me disse aqui, quando ele me contou resumidamente a sua história, pastor Anderson disse o seguinte, ele me contou isso, o Steven se batizou agora no dia 8 de setembro. Ah, E sim. Deus seja louvado pelo seu ministério, pastor e tal, e ele mandou uma mensagem para mim. Dia 8 de setembro, ah, dia 8 de setembro é o dia do meu aniversário. É Dia 8 sério? de setembro é o dia do meu Fala sério, aniversário. pastor. É sério mesmo? É, e quando o pastor me disse isso, eu disse: "Rapaz, eu não Oh, poderia receber um presente melhor do que descobrir que alguém que acompanhou o canal, que encontrou a mensagem do evangelho através do canal e tenha se decidido por servir a Cristo e ser batizado justamente no dia do meu aniversário. Deus me deu esse presente". E isso também foi uma das razões pelas quais eu quis muito fazer essa entrevista. isso não era planejado, nada. Olha, Esse é amigo, o nosso Deus. a sua Esse é o história nosso ela Deus. é muito bonita. E algumas pessoas até dizem assim: "Ah, vocês gostam, vocês são contra", porque quando eu fiz aquele vídeo, muita gente fala, né, tem gente que concorda, uma boa parte, a maioria, né: "Não, pastor, muito bom esse vídeo", mas sempre tem aqueles que discordam, aqueles e eu já adianto para você, excelência, não ponha as suas expectativas, as suas esperanças em seres humanos, porque mesmo entre o povo de Deus, entre a igreja de Deus, há aqueles que, vamos dizer assim, são adeptos a práticas mundanas. A serva do Senhor, já que você tocou no assunto da Ellen White, ela disse que o joio e o trigo vão crescer juntos até a ceifa. Então há pessoas que vão defender rock, há pessoas que vão defender esses estilos, e eu acho interessante que alguns argumentam, sabe de que forma, Steven? Dizem assim: "Mas vocês não respeitam a cultura, porque tem que respeitar a cultura". Então, por exemplo, na África, as pessoas, tocam, gostam dessas músicas, e como é que você não vai respeitar a cultura? E eu me lembro que uma vez um pastor estava fazendo uma palestra exatamente sobre este assunto, sobre música, e alguém levantou e fez esses questionamentos. Eu acho que a gente tem que respeitar, porque tem países como na África, por exemplo, tem vários países ali em que o estilo musical é diferente do nosso, não significa que é mais santo ou menos santo e tal, dando aquelas desculpas para usar qualquer tipo de música, fazendo, na verdade, a mesclagem do sagrado com o profano, do comum com aquilo que é santo, né, que Deus disse que deveria estar separado. E nessa palestra tinha um irmão de Angola, tinha um irmão africano, que quando o rapaz terminou de fazer as observações, ele disse: "Eu posso ter a palavra?" E o pastor disse: "Claro", e ele disse assim: "Eu quero dizer que eu sou africano. Eu sou africano. Eu não sei se a pessoa que fez o comentário já morou na África, mas eu sou africano. Eu nasci e cresci ali. E eu quero dizer, pastor, que eu concordo 100% com a sua palestra. Há Sim. pessoas na África, como há pessoas aqui no Brasil, que gostam dessas músicas desse jeito. Mas há homens e Uhum. mulheres sérios, tanto aqui como na África, que também não são adeptos desse estilo. E digo mais, pastor, na África, muitas dessas batidas, desses batuques, eles são usados para invocar espíritos. Esses Sim. esses estilos, esses ritmos, eles são utilizados principalmente para atrair espíritos. E quando as pessoas se convertem e abandonam estas práticas e vêm para a igreja, muitas destas pessoas, abandonam também essas músicas, porque quando é dizer, eu chego na igreja e eu escuto daquele mesmo jeito, ele diz: "Ih, não, 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 não dá". Esse espírito que está sendo convocado aqui não é o espírito de Deus.
Então, é muito fácil as pessoas ficarem falando assim, porque lá na África isso, lá na África aquilo. Ou é bom ouvir alguém da África que vivenciou as experiências, que conhece os estilos musicais de lá, dizer assim: eu gosto de ouvir algo calmo, tranquilo, e o Espírito de Deus tem colocado no meu coração que esse é o tipo de música que agrada a ele. Então, e algumas pessoas até chegam a usar da questão do tom da pele como para definir o padrão musical. Por exemplo, para você entender: "Ah, se você não gosta dessa música é porque você é um racista. Se você não gosta, você então para você música de Deus é música de branco". E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, até porque, eu não sou lá essa branquitude como as pessoas, querem falar. Eu não sou branco, mas a questão é o estilo de louvor a Deus não está necessariamente associado à cor da pele. E Deus sim, ele tem um gosto, vamos dizer assim, há um louvor que é aceitável a Deus. E as pessoas hoje elas querem dizer o seguinte: não, você botando a letra de Deus, qualquer ritmo serve. Você pode botar funk, você pode botar pagode, você pode botar samba, tá tudo bem. E o importante é você colocar o nome de Deus e não é bem por aí. E eu vi que você é uma pessoa que tem essa mentalidade. Agora, eu digo para você, mesmo que você encontre um ou outro, até dentro da igreja adventista, excelência, que porventura tenha um tipo de pensamento assim, não se decepcione, não abaixe a sua cabeça, nem diga assim: "Ah, será que, houve agora esse povo deixou de ser o povo de Deus?". Não, é apenas um joio que ainda está ali, mas o joio, segundo a serva do Senhor, será separado do trigo, e Deus terá um trigo precioso, e eu quero que você seja parte deste trigo, que continuemos avançando no reino de Deus. Eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter contado seu testemunho. Fico muito feliz que o canal Fala Sério Pastor aqui tenha servido de inspiração e tenha respondido questionamentos que você teve. Agradeço a Deus porque o canal Fala Sério Pastor, de certa forma, contribuiu para o teu crescimento espiritual e para o teu conhecimento também na palavra de Deus. E faço votos de que este canal continue a crescer e a ajudar pessoas a encontrar o reino de Deus. Que Deus abençoe muito Amém. você, Steven, que Deus cuide muito de você, que você continue sendo uma luz onde você estiver e que o Espírito Santo guarde a sua vida e que você seja um missionário onde você for, tá bom? Queridos Amém. Que queridos Deus amigos, abençoe também. eu vou deixar o Steven trazer, assim, as considerações finais, algumas palavras finais e depois nós encerraremos este nosso bate-papo. Sim. E só uma coisa que aconteceu Sim. depois do batismo, ao voltar com minha amiga, a gente teve a semana de oração, né? Porque eu me batizei da semana de oração. E depois do batismo, 2 dias depois do batismo, voltando, levando a minha amiga para casa, a gente foi assaltado. Mas não assaltado, se apresentou o assaltante na minha frente. Uau. Então, quando esse jovem, ele era um jovem, né? Quando ele se apresentou, ele pergunta: irmão, que horas são? Eu achei, não, acho que são 10 por aí, 10, quase 11 horas. Falou: me passa seu celular. Falei: esse aí tá querendo arrumar problemas. Aí eu peguei minha mochila e minha guarda-chuva, eu dei para Maria Eduarda, falei para ela: vai para casa, porque a gente já estava chegando perto da casa dele. Falei: vai para casa. Aham. Eu fiquei aí com ele. Eu fui cheio do Espírito Santo naquele momento. Eu falei: então, irmão, você vai me matar porque ele tinha uma arma. Não sei se era uma arma verdadeira ou não. Ele apontou para mim. Eu falei: então, Aham. irmão, me mata. Já que quer me matar, me mata. Eu fiquei tão cheio do Espírito Santo naquele momento, parecia que pastor, é uma coisa que não posso explicar. Eu fiquei tão fortalecido naquele momento. Eu comecei a pregar para aquele irmão. Eu falei: mas isso não é o caminho que Deus quer para você. Me dá seu celular, não estou ouvindo. Aí ele se agarrou a mim. Aí a gente se segurou aí. Então começou essa luta de forças. Aí você vai entregar sua vida a Cristo. Esse não é o caminho que Deus quer.
Eu comecei a repetir a mesma coisa. Esse não é o caminho que Deus quer para você. Você vai ter que se arrepender. Você acha que assaltar vai te levar num lugar? Pastor, ele ficou tão confuso naquele momento. Falou, então me deixa ir. Já que você não quer me ajudar, me deixa ir. Ué, você chegou para me importunar, agora quer fugir de mim? Não, você vai ficar. Você chegou até mim, eu ganhei mais uma alma para levar a Cristo. Você achou que ele ia me apavorar com você me apontar uma arma para mim? Não, você vai aceitar a Cristo. Me deixa aí, você não quer me ajudar. Ele pareceu uma pessoa endemoniada, pastor. Uhum. Você não quer me ajudar, me deixa ir então. Ô, irmão, não. Até quando ele estava me segurando naquele momento, ele me largou. Ele falou, irmão, eu te larguei, eu me larga também, eu me deixa ir. Eu falei, não, vou te deixar ir. Vamos sentar aqui, vamos Você conversar. segurou ele. Ele Eu te largou segurei e você ele. ficou segurando ele. Sim, eu segurei ele. Eu falei, não, irmão, você não vai fugir de mim, não. Você vai ter que aceitar a Cristo. Você acha que esse é o caminho que Deus quer para você, irmão? Uau. Não. O que tu precisa? Eu preciso de, eu acho que ele falou, 150 reais. Eu preciso de 150 reais. Eu preciso de 150. Você tem 150? Eu não tenho 150. Mas você acha que 150 reais vai te ajudar? Eu vou te dar 150, mas você vai lá, vai gastar o dinheiro. Depois você vai precisar mais. Só que eu tenho uma ajuda maior para você. É Cristo. Ah, não. Me deixa ir, me deixa ir. Então. Irmão, me deixa ir. Eu, não, você vai ficar aqui. Passou naquela luta, ele começou a se acalmar. Ele começou a se acalmar e ele ficou aí totalmente desorientado. Ele não sabia o que fazer. Ele ficou aí paralisado, começou a falar com ele. Só que a Maria Eduarda, quando chegou em casa, ela chegou apavorada, avisou a mãe, o pai, esse time está sendo assaltado. Aí, no momento que eu já estava conversando com aquele irmão, aí eles chegaram. Aí eu falei para ele, irmão, agora você vai ter que fugir. Porque se eles chegarem aqui, você vai ser preso. Eles vão bater em você. Fuja. Eu comecei a empurrar ele. Fuja, não fica aqui, você está sonhando. Fuja, vai embora. Aí ele correu, ele foi embora. Ele não levou nada meu. Uau. E naquele Eu momento, espero eu falei, que Eu espero que aquele jovem tenha a oportunidade de refletir naquelas palavras e já vai um conselho, não vai sair agarrando qualquer ladrão no meio da rua, você que está me assistindo, se você for assaltado, não vá fazer. O Espírito Santo incomodou o Steven para fazer isso, mas não vai fazer a não mesma faça. coisa que pode não dar certo. Mas eu espero que o Espírito Santo, incomode aquele rapaz e que ele encontre Jesus Cristo e que ele aceite a Jesus Cristo antes Essa que é a minha seja oração, tarde. essa é a minha oração até hoje, porque eu vi que Amém. ele estava perturbado, muito perturbado, e essa oração, que um dia que ele realmente muda o caminho dele e se volta para Amém. Cristo. Amém. Steven, muito obrigado. Que Deus abençoe muito você. E você que ficou até o final desse vídeo, que acompanhou a nossa entrevista, que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.